Tema de hoje, José. E eu começo com a leitura de Gênesis 37, de 5 a 11. Leia comigo. Certo dia José teve um sonho. Quando o contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouçam o sonho que tive. Estávamos todos nós no campo, juntando os feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram: certo? Quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também contou aos irmãos: tive outro sonho. O sol, a lua, 11 estrelas curvaram-se diante de mim. Ele também contou o sonho a seu pai, e este o repreendeu: que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura, seus irmãos estavam tomados de ciúmes, mas seu pai refletia sobre o assunto. Até aí por enquanto. Queridos, sonhar é muito bom, mas temos que nos atentar para uma coisa. José, de alguma certa forma, o sonho dele o empolgou tanto que o deixou um pouco soberbo. E certamente ele ia precisar de um tratamento para chegar onde ele chegou e ter reagido como ele reagiu quando ele chegou com o poder em suas mãos. O tratamento era necessário no seu coração. Agora, os sonhos de José, veja bem, os nossos sonhos não são exatamente o que Deus vai fazer conosco. Porque a gente sempre vê em sombras, a gente sempre vê parcialmente. Paulo apóstolo, entende isso no Novo Testamento, diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós nunca temos uma ideia plena, geral do futuro, não temos isso claramente. O próprio José aqui, por exemplo, no seu sonho, viu o quê? O sol, a lua, né? E as estrelas, ou seja, o pai, a mãe e os irmãos se curvando diante dele. Estava errado, a mãe morreu antes disso e não participou desse momento. Ele não viu tudo, ele não viu tudo. Assim como eu e você, nós temos uma ideia do que Deus tem para nós. E é interessante que essa ideia, muitas vezes, a gente fala de sonho, pensa que é sonho como sonhou mesmo, dormir de noite e sonhei. Não é disso que eu estou falando. Eu me refiro a uma impressão interior, a uma imagem interior que nós carregamos na nossa vida, que parece que é a direção da nossa vida. Tenha certeza, você não sabe exatamente tudo, mas você tem uma impressão forte. Você percebe que tem algo mais para você alcançar na sua vida, e Deus quer realizar aquilo. Este sonho que você carrega no coração, esse intuito, esta vontade de realizar algo que você carrega no seu coração, é uma semente do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um plano enorme para a sua vida. Colocou você no mundo, e Ele não pode te revelar o plano todo de uma vez, por uma simples razão. Se Deus te contar tudo que Ele vai realizar na sua vida, você vai ter um mapa nas mãos e vai parar de falar com Ele, você não precisa mais dele, você tem um mapa. E Deus quer comunhão com você. Então Ele vai te dando pouco a pouco. Até porque também você não suportaria. Você não entenderia o todo de Deus para a sua vida. Você não entenderia. Então Deus vai te dando pouco a pouco. Agora, Deus pega esse propósito todo, arranca um pedaço dele, transforma em semente, põe dentro de você, e essa semente é esse intuito que você carrega. Essa impressão que você carrega no coração. Muitas vezes ela se manifesta em forma de uma paixão por algo. Puxa, eu tenho paixão por isso. É interessante, quando você chega perto do caminho do propósito de Deus, você percebe. É aquela brincadeirinha de quente ou frio, lembra? Acaba cega. Você está de olhos vendados e alguém está dizendo: não, está esfriando. Aí, não, aqui você está esquentando, isso, está esquentando. Você percebe isso ao longo da sua vida, que você está caminhando na direção de Deus. Acredite se quiser, eu era uma pessoa super, hiper, mega tímida, não sabia falar em público, tinha a maior vergonha de falar em público. Eu era organista da igreja, uma igrejinha pequena, para você ter uma ideia, uma igreja de menos de 30 membros. Eu era organista dessa igreja, com 8 aninhos de idade, eu era organista dessa igreja, e eu tinha vergonha de ir até o órgão. E quando eu saía do órgão, eu enfiava a cabeça para baixo, assim, saía no meio do povo, com medo de alguém olhar para mim, eu tinha vergonha de falar em público.
Um dia, uma questão de escola, um trabalho de escola, reunimos lá os amigos, estudamos juntos e ninguém queria apresentar o trabalho para a classe, ninguém queria, inclusive eu. Tiramos na sorte não, no azar, porque quem perdeu é que ia. E eu perdi. E fui eu o responsável por apresentar o trabalho. Um trabalho de escola, na classe. Naquele dia eu expus o trabalho de escola, falei aquilo para a classe. Quando eu terminei, a classe aplaudiu. Um amigo chegou assim para mim e falou: pô, cara, você fala legal. Eu gostei daquele negócio. Alguma coisa dentro de mim falou: tua área é comunicação, você tem a ver com isso. Eu ia saber tudo? Não, nem meu chamado para o ministério eu tinha ainda, não tinha entendido isso. Tinha uma profecia de uma bisavó minha, mas aquilo ficou mais como respeito no meu coração do que como propriamente fé de minha parte. Deus vai colocando no caminho coisas que te apaixonam, coisas que direcionam a tua vida, coisas que têm a ver com a direção de Deus para a sua vida. Era assim com José. Muito bem, a vida de José, Gênesis de 37 até 50, todos esses capítulos contam a vida e a história de José. Ele tinha 17 anos quando conta-se essa história dos seus sonhos. Os irmãos dele, com ciúmes, até porque o pai o protegia muito, chegando ao ponto de dar uma roupa diferenciada para esse filhinho dele. E José também era o tipo fofoqueiro, dedo duro, que saía com os irmãos e dedurava para o pai. Os irmãos foram pegando bronca dele. Um dia esses irmãos resolvem aprontar uma com ele. Nessa de aprontar uma com ele, uma das coisas que fizeram foi que o lançaram num poço, numa fossa, deixaram ali um tempo e depois o venderam como escravo para um grupo de ismaelitas de Midian que estavam passando por ali. Esse rapaz foi vendido e então quando um de seus irmãos mais velhos chega e fala: o que vocês fizeram? Vocês são loucos? O que vocês fizeram? Como é que eu vou apresentar isso para o pai agora? Como é que nós vamos contar isso para o pai? Pegaram a roupa dele, a tão famosa túnica que ele tinha, toda colorida, e rasgaram-la e colocaram sangue de animal nela e apresentaram para o pai. Olha, pai, o que nós encontramos. E o pai entra num luto. Por que razão? Jacó teve 4 mulheres. Uma ele amava, Raquel. E essa que ele amava não lhe dava filhos. 2 esposas, 2 concubinas. Essa que ele amava não lhe dava filhos. E essa mulher que não lhe dava filho, finalmente dá um filho. E esse filho era José. Era o filho da mulher que ele ama. Era o seu filho preferido. E esse filho agora morreu. E ele viu ali a roupa cheia de sangue. O mundo para Jacó, naquele momento, acabou. José é vendido pelos seus irmãos e o venderam para esse grupo de ismaelitas que o venderam para um tal de Potifar. Potifar, um oficial, capitão da guarda de Faraó. E ele então começa a trabalhar para esse homem, se torna um escravo no meio daquele lugar. Ele vai servindo aquele homem, mas ele servia tão bem, que começou a crescer. Os escravos faziam todo tipo de serviço. Muitos escravos trabalhavam com serviços médicos, contábeis e tantos outros. Professor, no passado, era escravo. Então, este José começa a crescer e se tornar um administrador dos bens deste Potifar. Quando ele cresce e se torna um cara proeminente dentro da casa do Potifar, ao ponto de o Potifar confiar a ele todos os seus bens, a mulher do Potifar tenta seduzi-lo. José era um cara bonitão, gatão, diferente, queira ou não, traços diferenciados dos egípcios. Aquilo atraiu os olhos daquela mulher que tentou seduzi-lo. Ele rejeitou, fugiu dessa mulher, até que tem um momento em que os dois estão sozinhos no lugar. Ele estava arrumando a casa, ela estava ali, então ela vem, ela segura nele e ele resolve sair correndo para dizer: não, eu não vou trair o meu dono.
Eu não vou fazer isso com ele. Mas ele sai, ela segura a capa dele e começa então a gritar para os outros empregados, dizendo, olha aqui, ele tentou me agarrar, e a hora que eu gritei, ele saiu correndo e eu segurei a capa dele. O Potifar acredita na mulher e manda esse José para o calabouço. Ele vai parar numa prisão onde ficavam os presos do rei. Cá entre nós, se tem um cara que as coisas só davam errado para ele, é desse tal de José, fala a verdade. É traído pelos irmãos, é vendido, primeiro vai para a lama, depois vai por uma carruagem como preso, depois é vendido, fica escravo no lugar. A hora que o cara começa a crescer e subir de vida, pá, cai de novo por causa dessa piriguete aqui. Aí, o cara vai parar na prisão por estar certo. Ele fez o que deveria fazer e por causa disso foi preso. Dentro da prisão, o cara era muito gente boa. O carcereiro começou a gostar dele, assim, no sentido, cara, é legal demais esse cara. Ele começou a ganhar a confiança de todos. Se tornou o líder dos presos. Ele era o responsável, ele trabalhava dentro da prisão agora. Tal era o cara legal e confiável que era esse José. 2 caras foram presos, que eram caras que serviam o faraó, o padeiro do faraó e o copeiro do faraó foram presos. José pegou amizade com os caras. Passado um tempo, esses caras tiveram um sonho e procuraram, estavam assim meio assim, sem entender o sonho, e José, conversando com eles, interpreta os sonhos desses presos. O do copeiro, ele falou, daqui 3 dias você vai ser restaurado. Aquilo que você fazia antes com o faraó, você vai voltar a fazer. Uau! O padeiro, daqui a 3 dias, cara, você vai morrer. Na verdade, a nossa tradução traz que ele seria enforcado. Uma outra possível tradução é que ele seria empalado. Procura no dicionário, você vai ver o que é isso. 2 anos se passam desde que isso aconteceu. Aquele copeiro foi restaurado ao faraó, e o José deu um toque para ele, falou, faz um favor para mim, quando você for restaurado, bate um papo lá com o teu chefe, com o faraó, eu estou aqui injustamente, aconteceu isso comigo, eu estou aqui, põe alguém para me julgar, vão ver que eu não estou errado. Tá bom, beleza. A hora que o cara voltou a ser aceito lá pelo faraó, ele esquece. Nem lembrou mais do José. Passou 2 anos, isso, 2 anos. Finalmente, Faraó tem um sonho. E esse sonho, ele está assim diante do Nilo, e ele vê saindo 7 vacas gordas. Sabe aquela história de vacas gordas e vacas magras? Vem daqui. 7 vacas gordas saem dali. E daqui a pouco, 7 vacas magras, muito magrelas, assim, muito ressequidas. E as vacas magras comem as vacas gordas e não engordam com isso. Continuam magras. Estranho demais. Ele acordou. E aquilo ficou na sua memória. Novamente ele tem um sonho. Agora no sonho ele via 7 espigas graúdas assim. E depois 7 espigas ressequidas, e uma consome a outra, e ele não entende o seu sonho. Chama os sábios, nenhum dos sábios sabe interpretar a sua história. O copeiro ouve a conversa. Senhor, quando eu estava preso, teve um cara que interpretou o sonho que eu tive. E aconteceu exatamente como ele interpretou, e eu voltei aqui a ser copeiro do Senhor. Que tal chamá-lo? É um hebreu chamado José. Mandaram chamar o José, deram tempo a ele de se barbear e colocar uma roupa boa para poder estar diante do faraó. E então o faraó lhe conta esse sonho, e José lhe diz claramente, 7 anos de tremenda abundância, os 2 sonhos se referem a um só, é uma confirmação de que Deus já estabeleceu isso. 7 anos de tremenda abundância hão de vir sobre todo o Egito, e nós vamos colher muito, vamos ter muita riqueza, porém, os 7 anos seguintes,
serão 7 anos de grande escassez, e vai consumir tudo o que nós produzirmos. Agora, se o Senhor me permite, eu quero dar um conselho. E o conselho é que se estabeleçam lugares de recolhimento de trigos, cevada e tudo que nós pudermos armazenar. Façamos armazéns ao longo de toda a nação. Nesse tempo de abundância, não vamos gastar tudo, vamos juntar tudo que nós pudermos. E poupar, em outras palavras, vamos nos prevenir. Quando vierem os tempos ruins, nós teremos uma grande base para nós podermos suportar esse tempo de escassez que vai vir sobre toda a terra. O Faraó falou isso. Agora eu preciso achar um cara para liderar esse projeto. Excelente esse projeto. Conversou com seus auxiliares e falou, por que não esse mesmo homem? Ele é um visionário. Ele não só interpretou o sonho, veja bem, ele podia só ter interpretado o sonho, mas além de interpretar o sonho, ele já deu uma solução para aquilo. Ele já trouxe um esquema administrativo. Esse é o cara. Chamou José e falou, eu te encarrego como administrador financeiro do Egito, ministro da fazenda. Você vai cuidar da nossa nação nesse tempo. Vai colocar toda a sua estratégia. Detalhe, hein? Acima de você só eu mando. Todos os homens do Egito vão se sujeitar ao que você falar. Só que você vai ter que cuidar desse trâmite, esse tempo todo. José se torna, aos 30 anos de idade, administrador daquela nação. Só um detalhe. Os faraós egípcios, eles eram, na sua maioria, novos, rapazes, e morriam cedo. Vários motivos. Primeiro, porque o faraó se julgava um deus. Para ele ser um deus, não poderia casar com qualquer uma, tinha que casar com alguém de sangue real. Casavam-se entre irmãos, certamente diversos problemas genéticos poderia se ter por causa disso, que eles não sabiam isso naquela época. Então esses homens viviam poucos. Quando você vê alguns dos faraós que vivem muito tempo, pode notar que ele é o primeiro de uma dinastia, ou seja, teve um golpe de estado, trocou-se a linhagem, a dinastia, e então entra-se uma outra família entra no poder, e o primeiro normalmente vive mais do que os outros, porque ele se casou com quem ele queria se casar, e os seus filhos que nasceram de sangues, de conjunções diferentes, e aí então eles começam a casar-se entre as famílias, novamente voltam a morrer cedo. Então esse faraó é muito provável que ele fosse um cara novo ainda. Alguns colocam que esse faraó devia ter talvez em torno de 20 e poucos anos de idade, ou 18 anos de idade, coisa desse tipo, muito novo ainda. No entanto, vem José aos 30 anos e se torna quase como um pai para ele, porque era um homem sério, um homem maduro, um homem inteligente, um homem que tinha o temor de Deus na vida dele, e o faraó vê essa confiança na vida de José. Lembrando que esses números bíblicos são uma coisa completamente extraordinários, igual Jacó, 127 ou 147 anos de idade, não se tinha isso naquele tempo. Tanto que quando o faraó mais tarde vê o Jacó, ele fala, desculpe senhor, qual a sua idade? Assim, eu nunca vi um cara tão velho assim na minha vida, seria mais ou menos isso. Homem passou de 50 naquele tempo, já era assim, já está para morrer. A expectativa de vida seria em torno entre 45 a 60 anos de idade. Então, quando você vê aqui José com 30 anos de idade, você entenda, um homem em plena maturidade já. José assumiu toda a administração do Egito. O Egito cresceu. O Egito se fortaleceu em riqueza. Nasce o primeiro filho dele. Ele se casou com a filha de um sacerdote de Om é uma cidade que também ela leva o nome de Heliópolis, por exemplo. E esse José tem um filho, Gênesis 41, versículo 51, diz assim, ao primeiro filho José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer, a palavra Manassés
significa esquecimento. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esse ponto é importante. José esqueceu, José perdoou. José não perdoa os seus irmãos tempos depois, quando ele os reencontra. Nesse momento, já está perdoado, passou, minha vida seguiu, estou indo adiante. O segundo filho dele chama-se Efraim. Efraim significa prosperidade em dobro. Desculpa, eu não sei se no capítulo da novela o Efraim já nasceu, tá? Desculpa. Mas é porque domingo passado eu citei isso e uma pessoa chegou para mim e falou: ele teve 2 filhos, é que na novela só tem um. Falei: vai nascer outro. Spoiler. Você já assistiu Star Wars? Então, tem um cara que morre. Sabe, isso é spoiler. No auge da vida do José, começa a ter fome no mundo inteiro. E as pessoas vão até o Egito agora para comprar comida. Jacó chega para os seus filhos e fala: gente, não tem mais nada o que comer, nós vamos morrer de fome aqui. Vai lá no Egito, compra comida e traz para a gente. Eles vão até o Egito, o filho mais novo não vai. O filho mais novo era irmão de José, filho da mesma mãe de José, é o Benjamim. Era o queridinho do pai, já que José tinha morrido, agora o queridinho era o Benjamim, e era o caçulinha da turma. Os irmãos, na sua maioria já todos casados, vão até o Egito, e ao chegarem lá no Egito, eles tinham que negociar com José, e José os reconhece, eles não conheceram José. José falava com eles através de intérprete, falava em egípcio com eles em hebraico, e aí tinha-se um intérprete entre eles. Não é que José não saberia falar, é que José não queria se identificar. José então faz toda uma trama, porque ele queria conhecer o irmão mais novo. Na trama, que eu quero resumi-la aqui, eles conseguem uma maneira de que eles levem o irmão mais novo até José. José, algumas vezes, falando com os irmãos, não aguenta, sai de canto e vai chorar. Coração apertado. E o tempo todo perguntando: o pai de vocês ainda vive? Sim, ele está vivo. Até que tem um momento que José não aguenta, e ele se revela. Eu acho emocionante esse texto. O momento em que José se revela aos irmãos e o momento em que eles contam para o pai que o filho estava vivo. Melhor do que eu narrar para vocês é nós lermos o texto da Bíblia Sagrada. Acompanha comigo a leitura? Gênesis 45, de 3 a 15. José disse aos seus irmãos: eu sou José. Nesse momento, José está ali reunido com eles, tem egípcios ao lado dele, tem intérprete, ele chega para todos e fala: saiam vocês, me deixe só eu e eles aqui. Os caras acham estranho, como é que ele vai falar com a gente? Eles estão achando que ele é um líder egípcio, só isso. E ele fala em hebraico com eles: eu sou José. Meu pai está mesmo vivo? Imagina o choque desses irmãos. Mas seus irmãos, diz aqui o texto, não conseguiram dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. Teve um momento antes disso, em que os irmãos dão lá uma coisa errada, tudo trama de José, que ele aprontou com eles, fez pegadinha com eles. E os irmãos começam a conversar entre si, dizendo: está vendo? Olha o que nós fizemos com aquele nosso irmão. E eles achavam que José tinha morrido já. Nosso irmão morreu por nossa causa, foi culpa nossa. Aí vinha o mais velho e falou: eu falei para vocês, para ninguém fazer um negócio. E ficam brigando entre si, e o José ouvindo tudo aquilo. E nesse momento se revela, e eles achando que ele estava morto. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu aos seus irmãos: chega mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, não se culpem por ter me vendido. Olha que homem nobre, olha o que ele fala: Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas.
Já faz 2 anos que há fome na terra e ela ainda vai continuar por 5 anos. Nesse tempo não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Que homem nobre! Como é que o cara consegue fazer uma leitura dessa? Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador, a melhor palavra seria administrador, sobre o país inteiro. Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer, sou o senhor de todo o Egito, venha o mais rápido que puder e fica comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver em Gósen. Gósen era um dos lugares mais férteis que havia ali no Egito. É no Baixo Egito. Quem estudou Egito Antigo sabe, o Alto Egito, o Baixo Egito fica no Baixo Egito. Detalhe, tá? O Baixo Egito é no norte, o Alto Egito é no sul. Tá? Darei para o senhor um lugar para viver em Gósen. Assim, poderá ficar perto de mim, não apenas o senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como a de todos os que forem ligados ao senhor, não haverá falta de nada. Olhem para mim, ele disse aos seus irmãos, vejam vocês mesmos. E meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo essas coisas a vocês. Contem ao meu pai que eu tenho um cargo grande de importância no Egito. Façam um relato de tudo que viram aqui. Não percam mais tempo. Vão logo, vão buscar meu pai. Então José atirou-se ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram dirigir uma palavra para ele, falar alguma coisa com ele. Continuando a leitura, os irmãos têm que ir agora e o faraó fica sabendo. O quê? Família do José? Manda buscá-los, só que manda buscá-los com a minha nobreza. Carruagens do Egito, soldados do Egito. Imagina isso naquele tempo. Eu quero uma escolta militar sobre a vida desses homens e mulheres que vão vir. O pai dele está vivo? Quero conhecer este homem. Gênesis 45, de 24 em diante. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Ele ainda administra a briga entre os irmãos. Ele imaginou, os caras vão sair daqui falando, está vendo, foi você o culpado. Não, foi você. Ele falou, não culpem, não se culpem. Vocês não têm culpa nenhuma. Passou, gente, virou a página, acabou, perdão está dado, está resolvido. Deus estava no controle e a gente não sabia. Continuando. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó em Canaã. Ao chegar, deram a notícia. Diversas vezes eu imaginei essa cena. Eu fiz a minha novela aqui. Eu imaginei a cena. Eu imaginei o Jacó. Imagina um homem de mais de 100 anos de idade, ouvindo uma coisa dessa. Deram a notícia, José ainda está vivo, e ele governa toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa, ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Claro, ele falou, não, como assim? O cara tá... Não, você está zoando comigo, não é possível. Mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José, as carruagens seria, para transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo.
Eu gosto dessa frase agora. O espírito do ancião reviveu. E ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Eu preciso de vê-lo antes de morrer. Até aí só, a leitura. Que história maravilhosa. Eu recomendo você a ler desde o capítulo 37 até os 50. Lê tudo isso. O que mais me impressiona é na tradução literal de 37:1, quando diz assim: esta é a história de Jacó. Aí começa, 2 pontos. Tinha José 17 anos de idade. De Jacó ou de José a história? A nossa tradução até tenta dar um jeitinho, né? Fala assim, essa é a história da família de Jacó. Mas não é, o original está dizendo mesmo, essa é a história do Jacó. A história do Jacó se dava na vida do filho dele. A honra que esse homem teve de ver que o filho chegou onde chegou. Queridos, José tinha um sonho. Eu e você também temos os nossos. Na trajetória do sonho de José até a sua realização, nós encontramos alguns obstáculos, muitos deles, eu vou selecionar alguns apenas aqui, que José enfrentou e eu e você também temos que enfrentar para nós chegarmos lá. José foi traído pelos seus irmãos, que situação terrível aquela. Seria totalmente compreensível se José vivesse o resto da vida dele amargurado pelo que seus irmãos fizeram com ele. No entanto, você não nota essas notas de amargura na vida do José. Você não nota isso nele. José venceu a amargura. Não precisa levantar a mão, mas eu preciso que você se corresponda aí dentro de você comigo. Você já foi traído alguma vez? Qualquer área da vida. Qualquer área. Um amigo te traiu. Marido te traiu, esposa te traiu, filhos traem pais. Uma situação de trabalho, você foi traído. Seu marido ou sua esposa te traiu e você não consegue perdoá-lo. Entenda a minha expressão, para o seu bem, você precisa perdoá-lo, precisa perdoá-la, para o seu bem. Ficar com ódio de uma outra pessoa e imaginar que isso vai fazer algum mal para aquela pessoa, é você tomar veneno e esperar que o outro morra. A falta de perdão está corroendo você e está acabando com você. Olha para José, perdoa, libera, livra, aí você encurta teu caminho. Consegue perdoar melhor? A pessoa que consegue vencer uma coisa antes disso, uma coisa que aquela traição provoca, complexo de inferioridade. Você ser trocado por alguém é horrível, horrível. Lembro-me de um homem que chegou para mim, acabado, porque a sua mulher o havia trocado por outra. José foi vendido como um escravo. O cara se sentiu um objeto, uma coisa. Ele deixou de ser gente para ser coisa. Vendido, negociado, não tem direito à opinião, não se tem justiça, não se tem direitos, não tem valor algum. Talvez alguns de vocês já se sentiram assim na vida. Não tenho valor, minha palavra não vale nada, o que eu falo ninguém ouve. Você foi mandado embora do seu trabalho e sem opinar, sem poder opinar, e tido pelos outros como um mau profissional, e você sabe que você não é um mau profissional, mas te jogaram lá para baixo. Foi trocado por alguém, como se você não tivesse valor próprio. Muito bem. Vamos aprender a vencer tudo isso com a vida de José. 3 conselhos que eu quero te dar baseado aqui na vida do José. Primeiro deles, importantíssimo, descubra o seu valor. Tem gente que quando passa por uma situação de amargura, de rebaixamento, de traição, de inferioridade, ele reage
do modo contrário como se deveria fazer. Como é que ele reage? Ele relaxa consigo, passa a se vestir mal, se isola de todo mundo, não quer conversar com ninguém, só pensa no problema o tempo todo, só lembra a cena o tempo todo. Quanto mais nós pensamos no problema, maior ele fica. O que seria o ideal? Anésio, você está falando para mim, eu fui traído, o que eu faço? Fui traída, o que eu faço? Primeira dica para você, claro, busca Deus, essa é a primeira de todas, mas isso já está implícito aqui na nossa conversa. Mas agora estou falando de você com você. Primeira coisa de você para com você, dá um tapa no visual, vai lá. Banho de shopping, meu querido. Vai mudar esse visual. Invista em você. É hora de você começar a se sentir bem com você mesmo. Você precisa chegar a um ponto de sentir vontade de se abraçar. Eu espero que você chegue a um ponto de olhar no espelho e falar, você está lindo hoje, está uma lindona hoje. Outra coisa importante, não se afaste daqueles que de fato são e sempre foram seus amigos. Não se afaste dos seus amigos. Tem gente que começa a namorar e se afasta dos amigos. Presta atenção, hein? Rapaz, moço, ó, vocês que estão namorando, não se afaste dos amigos. É uma tendência, o casal, entenda, é compreensível até. O amor da vida dele está ali, o amor da vida dela está ali, os dois, fica só os dois. Esquece os amigos, não sai mais com os amigos. Errado, errado. Você precisa dos amigos por perto. Os amigos são, às vezes, para nós, esse fórum superior que a gente tem, quando tem um problema entre a gente tem os amigos para nos ajudar. Você precisa dos amigos. Então, você que está num momento de crise, não se afasta. E se me afastei, volta, pede perdão, chega para os amigos e fala, foi mal, me afastei, erro meu, mas eu preciso de você, confio em você, você é meu amigo, você é minha amiga. Nós precisamos estar junto dessas pessoas. Tem mais. Vai fazer curso, vai estudar, vai ler mais, vai investir em você. Lembra daquele conselho que a sua avó deve ter dado? A minha deu para mim, deve ter dado para você também? Cuidado, mente vazia, oficina do diabo. Vai encher tua mente, meu querido, vai estudar, vai criar coisas novas, vai buscar novas ideias, vai ampliar os seus horizontes, sai desse mundinho avestruzesco. Enfia a cabeça lá dentro do buraco e fica. Você precisa ampliar a sua visão, você tem que investir em você. Quando você levanta a sua autoimagem, aí você encontra força para vencer essas garras da amargura. Você tem que inverter a situação. Ao invés de se sentir o pior de todos, você tem que investir em você de tal maneira que você mesmo comece a chegar assim na conclusão, tadinho dele, né? Olha o que ele perdeu. É essa conclusão que você tem que chegar. Se você é casado e passou por uma situação assim, se levante. Minha dica é, lute ainda pela sua família. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus sonhos. Tudo isso vale mais do que tudo. Primeira coisa que você precisa fazer é perdoar, para depois pensar em reconciliação e como que vai retomar a sua vida. Perdoa. Recupera a sua autoimagem. Livre-se de amargura. E aí você vai estar com a mente mais tranquila para ouvir melhor as direções de Deus para a sua vida. Às vezes acontece entre solteiros isso também. Conselho para o solteiro é o mesmo. Minha namorada me traiu, minha noiva me traiu, meu namorado, meu noivo me traiu. Recupera a sua autoimagem, livre-se da amargura, siga em frente. Agora, cá entre nós, hein, se a pessoa te traiu quando é solteira, é mal, hein? Talvez seja melhor cair fora antes. É encrenca. Mas é o amor da minha vida. Sentimentos mudam, bobo. Vamos lá, vamos ser honestos.
É só eu, vai. Você nunca se apaixonou por alguém que hoje não é a pessoa com quem você está casado? Alguns, raríssimos são as pessoas que a primeira pessoa que ele se apaixonou na vida é com quem ele se casou. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Vai dizer que você nunca se apaixonou assim aos 8 aninhos de idade, pela professora ainda. Hã? Já teve muitas paixões na vida. E o sentimento muda. Deus tem uma coisa grandiosa para você, um sonho maravilhoso para você, e você não pode jogar no ralo por causa de uma pessoa que nem é o melhor para você, nem é o que Deus tem de melhor para você, e a pessoa nem te quer. E você fica insistindo. Você vale mais do que isso. Você vale mais do que isso. Você tem um sonho na sua vida. Me ouça, estou falando com você. Você foi criado por Deus com um propósito. Você não é um acaso. Uma mente mais do que brilhante, extraordinária, fantástica, que é a mente divina, olhou para a história e criou você para estar vivo nesse tempo. Porque você é especial. Você tem algo. Então não tem por que você ficar assim desperdiçando a sua vida curtindo fossa, ficar dormindo até tarde, ligar naquelas músicas de fossa na cama e ficar, se levanta, sai daí. Vai viver. Vai viver. Tem muita gente que se deprime por causa de um desemprego. É horrível. Eu imagino que seja muito horrível. Eu tenho uma experiência na minha vida que não tem nada a ver com a sua de desempregado. Olha só, eu tinha conseguido um emprego melhor mesmo. O emprego eu ia ganhar 8 vezes o que eu estava ganhando. É muita coisa. Eu estava vibrando. O emprego que eu consegui. Eu pedi para ser mandado embora. Detalhe, eu tinha contatos lá dentro do banco onde eu trabalhava. Um dos meus tios era um gerente. Eu tinha todo contato, era peixe lá. Então, meu pedido foi aceito. Você quer? É o melhor para você? A gente faz. Pedi para ser mandado embora porque eu queria uma graninha para poder mexer em algumas áreas da minha vida. No dia que o diretor me chama para dizer que eu ia ser mandado embora, eu me senti mal. Estou mandando embora. E foi eu que pedi. Se aquela situação é horrível, eu imagino de quem não queria ser mandado embora e foi. É horrível mesmo. Uma empresa fala, nós não precisamos mais do seu serviço. Agora, eles dizerem que não precisam mais dos seus serviços, não significa que você não tem valor. O seu trabalho e habilidade não estão no interesse daquela empresa naquele momento. Você não sabe os bastidores, a empresa está sem grana, não tem nem como te pagar. Não estão nos interesses da empresa, mas isso não significa que você não é um bom profissional. De maneira alguma. Você tem o seu valor. Você tem a sua formação, você tem o seu sonho. Você só precisa mostrar esse valor para a pessoa certa. E é esse contato que você vai sair. Ficar dentro de casa, esse contato não aparece, meu querido. Por isso, vá fazer cursos, vai melhorar, vai ampliar o seu hall de contatos, network, vai fazer isso. Se alguém não está te dando o devido valor, não se deprima por isso. Vai procurar uma outra empresa que te valorize, invista novamente na sua profissão, melhore seu currículo, torne-se um profissional mais atraente para o mercado, faça isso. Mas não desista do sonho de Deus da sua vida, simplesmente porque alguém não gosta de você. Uma das coisas que José teve que aprender, não é o fato de alguém não gostar de mim que eu não tenho valor. Essas duas coisas não são iguais. Alguém não gosta de mim e eu não tenho valor. Não, não é. Diferente isso. Eu tenho o meu valor, se ele não gosta de mim é porque ele não gosta. O problema dele não gosta de mim. Vai gostar ainda. E foi o que aconteceu na vida de José. José venceu a amargura e venceu a inferioridade. Assim como José do Egito, nós temos o nosso sonho. E entre o sonho e a realização do sonho, você pode vir a se deparar com alguns obstáculos. E um deles que eu estou mostrando aqui é a amargura, complexo de inferioridade. São obstáculos que aparecem no nosso caminho. Se você vence esse obstáculo, você começa a se sentir mais consciente do seu próprio valor. Segunda dica para você. Vá mais longe que os seus pais. Nenhum pai verdadeiro fica chateado se o seu filho se tornou melhor do que ele.
O pai ama quem o filho é, quem o filho se tornou. Basta você ver, por exemplo, os pais babões, quando um filho entra numa faculdade ou algo parecido, como o babão aqui também, como é que a gente fica falando dos filhos? A gente fala demais dos filhos, a gente se realiza na vida dos filhos. Eu tenho 2 filhos e sou encantado com os 2, para mim os 2 têm virtudes fantásticas, e todo pai é assim, e eu gosto quando eles vão além de mim, eu gosto. É bom vê-los melhor do que eu, só não gosto quando eles ganham de mim no FIFA, aí eu não gosto. Aí eu deixo eles sem videogame 2 semanas, eu treino e falo, agora você vai jogar de novo. Querido, quando um pai vê que o filho foi além dele, usando uma linguagem dos antigos, ele se sente um excelente arqueiro que lançou muito bem as suas flechas. Essa figura de linguagem vem do Salmo 127, versículo 3 e 4, que diz assim: herança do Senhor são os filhos. Uma pausa, você pai, saiba de uma coisa, você que tem criança pequena ainda, lembre-se disso, herança do Senhor são os filhos não são seus, são de Deus. Deus emprestou-os para você. Os seus filhos são um projeto de Deus, foram gerados por Ele. Qual é o meu papel e o seu? De privilégio. Deus confiou em mim esses caras. Então eu tenho orgulho disso. Herança do Senhor são os filhos. Eles são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro estende o máximo do seu braço, retesa o arco e solta a flecha vai além dele. Filhos, falei aqui com os pais, mas eu quero falar com os filhos. Vocês precisam ir além de seus pais. Qualquer arqueiro ficaria decepcionado ao retesar o arco, esticar e soltar a flecha, tum. Vocês precisam ir além dos seus pais. E isso para dar orgulho aos seus pais. Encantar o coração dos seus pais. Eu citei uma coisa aqui domingo passado, que eu fiz uma oração diante de Deus, em cima do túmulo do meu pai, mas uma das coisas que eu falei com Deus ali, eu falei, Deus, eu sei que eu não posso falar com morto, né? Mas em nenhum lugar da Bíblia está dito que o Senhor não pode, então eu estou fazendo uma negociação aqui com o Senhor. Então, fala aí para o meu pai, fala para ele, e fala para minha avó, que investiu tanto na minha vida, aonde eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje. Gente, meu pai que viveu numa igreja que no máximo tinha 30 membros, o culto lotado da igreja foi um culto de 42 pessoas que meu pai levou de visitante, foi o máximo, aquele dia, a igreja tinha umas 70 pessoas dentro da igreja. Se ele visse um negócio desse aqui, meu pai tinha um desmaio. Igreja grande para o meu pai, era uma igreja de 150 membros, grande, maravilhosa, enorme. E eu fiquei assim, Deus, fala para meu pai, conta aí para o velho. Se ele morrer, está no céu mesmo, não tem problema, morre de novo aí. Ele vai amar. Devaneios meus. Mas, qual era a minha intenção? Eu quero gerar orgulho e honra para o nome dos meus pais. Faça isso com os seus. Agora, eu sei que todos nós, muitos de nós tivemos pais maravilhosos, eu tive, alguns de vocês também teve, mas não quero ser injusto aqui com os pais maravilhosos, mas como todo ser humano, vamos ser sinceros, nossos pais também têm erros. Uma pessoa uma vez falou, escuta, você nunca falou dos erros dos seus pais. Por quê? Porque eu não quero protegê-los. Os erros dele ficou entre a nossa família e morreram ali. Eu só vou falar das coisas boas. Mas eu queria te desafiar alguma coisa. Os erros e falhas dos seus pais não podem ser reeditados na sua vida. Em que, negativamente, você se parece com seu pai, com sua mãe, com seu avô, sua avó por parte de pai ou de mãe? Sabe quando você nota um defeito numa pessoa e é seu ascendente, e você olha assim e fala, eu sou cópia disso aí? Não repita os erros dos seus pais.
Não reedite os erros deles. No caso de José, por exemplo, ele não seguiu um pecado que era característico na sua família. Sabe uma característica na família do José? Mentira. Ô gente que mentia, viu? O bisavô dele, o Abraão, mentiu. Ele mentiu para livrar a própria vida lá, quando ficou com medo, casou com mulher bonita, tal. Falou, o faraó vai querer essa mulher, vai falar que eu sou marido, manda me matar e fica com ela, eu vou falar que é minha irmã. Mentiu, para livrar a barra. Não bastasse o bisavô dele ter feito isso, o avô dele, o Isaac, a mesma coisa, também casou com mulher bonita, estava lá diante do Abimeleque, fez a mesma mentira, meu pai mentiu, também mentiu igualzinho. O Isaac mentiu. O pai do José, o Jacó, então, não, esse aí, você perde conta. O Jacó era craque nisso. E como mentiu. Enganou o pai dele, enganou o irmão dele, enganou o sogro dele. O Jacó era o cara. Não bastasse a bisavô, avô, sem contar que eu não falei as avós, né? Porque a Rebeca também mentiu. Mas aí os irmãos dele conviveram com uma mentira por muito tempo. 13 anos eles conviveram com aquela mentira de que o menino estava morto. 13 anos. Os irmãos de José mentiram para o pai dele e conviveram esses anos com a mentira. E numa família assim, o José resolve ser diferente. José não vem com essa desculpinha, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, minha avó era assim. José falou, não, eu sou esponja, veio, absorvi tudo, mas de mim não passa, acabou, terminou. Eu sou uma dobradiça, estava indo nessa direção, a partir de mim a direção é outra. Eu tenho um outro caráter, não vou repetir esses pecados dos meus pais. Foi isso que o tornou esse grande administrador que ele se tornou. Foi a sua decisão por optar por um caráter correto, que o levou para o centro da vontade de Deus. Nota, o caráter dele era tão correto, que onde o cara estava, ele crescia. Todo mundo confiava nele, ao ponto do cara mais poderoso do mundo na época, confiou nele toda a sua riqueza. O que levou José a cumprir e chegar lá, no auge do sonho dele, cedo, hein? Porque ele viveu muitos anos, aos 30, ele já estava no topo da vida, aos 30. O que levou ele rapidamente para aquilo, foi o caráter dele. A decisão, eu não vou mentir, eu não vou enganar, eu não vou ter falsidade na minha vida. Essa decisão de José o levou para o centro da vontade de Deus na vida dele, mais cedo do que talvez qualquer um de nós possa imaginar. Minha pergunta para você, quantos são os pecados dos seus pais que te perseguem? Você vai repeti-los também na sua vida? Como é que foi o casamento dos seus pais? Cheio de briga? O seu é assim? Você vai repetir? Como é que o seu pai ou sua mãe foram como pais para você? O que eles erraram na sua paternidade? Você não está repetindo isso diante dos seus filhos? Qual foi a dedicação dos seus pais? Por exemplo, às vezes eles não puderam, não é nem má vontade, não conseguiram ter escolaridade. Você vai repetir isso? Ou você vai crescer? Tinha muita briga na casa dos seus pais? Na sua também tem? Tinha muita mentira? E eu te pergunto, você vai repetir tudo isso na sua vida também? É por isso que casamento, para dar certo, Gênesis 2, 24 diz assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixar o pai e mãe significa deixar os costumes dos pais, que não servem mais para o seu futuro. Não repita as desgraças dos seus pais. Deus chegou para Abraão e falou, sai da tua terra e da tua parentela. Detalhe, os pais dele já tinham morrido. Do que ele está falando então? Sai desses costumes, dessa cultura que existe na tua família. Sai disso. Existem pais que, de tão maravilhosos que são, acabam protegendo demais seus filhos, dando tudo o que precisa. Não ensina os filhos a conquistar algo pelo próprio esforço.
Foi o caso do Abraão, que claramente preferiu Isaac do que Ismael, teve filhinho preferido. Foi o caso do Isaac, que preferia Esaú, enquanto Jacó era o queridinho da mamãe. Que se repetiu o caso de Jacó, que José era o queridinho dele e não os outros. José ganhava mais coisas do papai do que os outros, mas nem por isso você vê ele depois agindo como garoto mimado. Ele chegou onde chegou sem precisar dos mimos de seu pai. Você tem que vencer a amargura, você tem que vencer esse sentido de inferioridade que muitas vezes vem quando você é traído. Mas um segundo obstáculo que você tem que vencer se você quer alcançar esses sonhos na sua vida é enfrentar quais são esses pecados familiares, quais são esses pecados dos seus pais, e vença-os indo além dos seus pais. E tem mais, dando orgulho e honra para os seus pais. Terceiro e último, você precisa vencer você mesmo. Mexer lá no teu caráter e mudar algumas coisinhas lá dentro. Seja bondoso e perdoador, é o terceiro. Uma das tentações de Jesus lá no deserto foi quando o diabo chegou para ele e disse assim: eu te darei todos os reinos deste mundo. Você vai ter todo o poder nas suas mãos. Foi uma tentação para Jesus. Poder para você fazer o que quiser. Imagina essa tentação para você. Poder para comprar o que você quiser comprar. Você vai ter poder para manipular situações devido à sua influência. Você vai ter poder para seduzir, porque você tem dinheiro, tem status, condições de sedução. Você vai ter tudo isso nas suas mãos. José começou a ser tentado por aí. Depois de ter sido vendido lá para a casa do Potifar, a piriguete, a mulher do Potifar, cresceu os olhos em cima do cara. Aí ele tinha a chance de sentir o poder nas mãos dele. Deitar na cama do ricaço com a mulher do cara. Começar, através da sua nova amante, a manipular as riquezas, usufruir de bens e crescer mais ainda em poder. Ele tinha tudo isso nas mãos. Mas o caráter de José era maior do que o poder que lhe foi oferecido. Nota, o caráter dele é que levou ele para o lugar certo. Ele rejeitou a tentação, a mulher mentiu acerca dele, ele voltou para o calabouço. Aparentemente, ele desceu na vida. Não, ele estava sendo mais ainda empurrado. O lugar de José não era ser líder na casa do Potifar. O lugar de José era ser líder em toda a nação do Egito, sobre o Potifar. A amargura estava a seu caminho, mas ele estava a caminho de ser um líder. No calabouço, ele se tornou o melhor dos presos ali em comportamento. Depois de interpretar sonhos, ficou famoso ali. Mais tarde é lembrado e é levado diante de Faraó. Interpreta o sonho de Faraó e apresenta um esquema administrativo para enfrentar períodos de seca que viriam sobre toda aquela região. José já era líder antes de ir para o Egito. Quando o Faraó chamou, ele já sabia o que fazer. Ele já vinha administrando o Egito dentro do seu coração, dentro dos seus sonhos. Está entendendo? O sonho de José estava ali, na cabeça dele o tempo todo. Ele estava na prisão e falando: esse aqui não é meu lugar. Tanto que ele fala para o cara: fala lá com o Faraó. Quando você for restaurar, fala com ele para ele me julgar, porque eu estou aqui injustamente. Meu lugar não é aqui. Ele continuou sonhando. Quando ele se tornou administrador, então seu sonho estava realizado, mas ele estava correndo nesse momento o maior perigo da sua vida. Ele tinha o poder nas suas mãos. Ele tinha poder para se vingar da piriguete. Podia mandá-la para a forca. Ele tinha poder para pisar naqueles irmãos dele que foram canalhas com ele. Ele tinha poder nas suas mãos para isso. Ele tinha poder para usar as forças da amargura no seu coração. Ele tinha poder para ser um tirano, um dominador. Mas o final da história você conhece. Ele perdoa todo mundo. Ele não jogou seus sonhos na cara de ninguém. E aí ele revelou quem realmente ele era. Um homem bondoso e perdoador. Grava isso.
o que levou José a cumprir o sonho na vida dele, foi o caráter dele. Se José tivesse esses mesmos sonhos, sendo vontade de Deus, mas não tivesse um caráter correto, ele não chegaria onde chegou. Se tem alguma coisa para a gente mudar na nossa vida, é abrir o nosso coração para que Deus possa mudar o nosso caráter. Amém? Terminando, eu peço que você fique em pé comigo, por gentileza. Eu acredito que eu estou aqui agora diante de vários homens e mulheres Josés. É que eu não sei como é que é o feminino de José. Josésas? Não sei. Josefa. Ó. Estou diante dos Josés e as Josefas. Detalhe. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Você pode ser um Zé qualquer da vida ou um José do Egito. Você escolhe, você decide. Ou você vence o complexo de inferioridade, ou ele vai afundar a tua vida, levando você a se viver uma vida isolada, feia, depressiva, sem amigos. Vença isso. Você é melhor do que isso, que te falaram que você é. Você é melhor do que isso. Ou você vence os pecados que te perseguem, ou você vai afundar. Ah, mas meu pai é assim, isso é genético. Vença a genética, meu querido. Vença. Como diz o texto de Hebreus, o pecado impede a gente de correr. O pecado faz peso nos pés da gente que não deixa a gente correr. Resolva-se nisso. Resolva-se. Ou você vence a amargura, ou ela vai te levar à derrota, à destruição dos seus sonhos. É melhor perdoar. Para o teu bem, perdoa, libera. Deixa a vida seguir. Deixa os anos se passar. Um dia você vai poder dar um abraço nessa pessoa e falar assim para ela: você não sabia que Deus estava por trás disso tudo? Você não sabia. Você chegar para a pessoa e falar: não se sinta culpada. Não, sinta não. Passou. Foi necessário para eu chegar onde eu cheguei. Minha palavra para você, que eu disse que isso poderia ser até o título da mensagem: não desista dos seus sonhos. Amém? Não desista dos seus sonhos. Por causa desses sonhos, você vai vencer esses inimigos terríveis da sua vida, em nome de Jesus. Você não vai desistir, amém? Você não vai desistir. Eu sei que já deu o nosso horário, eu até faria um apelo, chamaria você aqui à frente, mas não vai caber. Mas eu quero que no lugar onde você está, você se entregue agora para Deus, dizendo: Senhor, sou eu que estou decidindo hoje, é uma decisão minha, eu vou vencer a amargura, eu vou vencer a falta de perdão, eu vou vencer os pecados dos meus pais, e eu decidi ter um bom caráter, eu vou ser bondoso, vou ser misericordioso, eu vou me preparar para o poder que vai vir sobre as minhas mãos. Porque gente ruim com poder nas mãos é tirano, é horrível, é um Calígula, é um Nero. Melhor falar dos antigos, né? Gente ruim com poder nas mãos é assim. Mas também tem gente boa com poder nas mãos. E aí nós temos esses heróis da nossa história, que você pode ser um deles, e abençoar muita gente ainda. Você percebeu que você ainda não chegou lá? Você não chegou ainda. Tem mais coisa para acontecer. Só terminando, eu vi uma entrevista, um velhinho. Isso foi no Fantástico. Um velhinho que ele tinha feito lá um bairro dos anjos lá. Ele achava que tinha que desenhar anjo e colocar lá nos lugares. Aquilo para ele dava para as pessoas aquele portal do paraíso. Dava para eles uma inspiração para seguirem a Deus e irem para o céu.
E aquele velhinho já, o homem já está bem velhinho, assim, nota que ele já vai ter poucos anos de vida. O repórter chegou assim para ele e falou: então, agora que está tudo isso aqui pronto, o senhor se sente já realizado na vida? Ele falou: não, eu quero viver mais ainda. Ele falou: porque aqui é portal do céu, né? Que você falou: mas não quero ir para lá agora não. Ele falou: por que o senhor não quer ir? Ele falou: porque eu ainda tenho muita coisa para realizar na minha vida ainda. Eu falei: é isso, é isso, é isso. Não deixe esses sonhos de Deus morrer na tua vida. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. E eu queria convidá-lo a cantar um cântico ainda comigo aqui, pode ser? Vamos orar antes juntos. Senhor, em nome de Jesus, venha teu Espírito Santo sobre os meus irmãos. Eu lancei a palavra, que teu Espírito faça essa palavra germinar na vida dos meus irmãos, que ela frutifique, que ela cresça, que ela rompa as barreiras que existem na mente, no coração, na alma, nos apertos da vida. Dê aos meus irmãos esta vontade de vencer, de não desistir. Nesse momento nós estamos dizendo para o fraco: fraco, você é forte, porque é isso que a tua palavra nos ensina, Senhor. Levanta, Senhor, esses homens e mulheres que têm mãos cansadas já. Reavive os sonhos nos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus falar com você mais um pouquinho. Você dá mais 5 minutos para a gente aqui. Deixa Deus falar com você através da letra desse cântico agora. Canta junto com a gente e deixa Deus falar com você, em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê Deus restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
É hora de vencer. Amém. Amém. É hora de vencer. Recebe isso. Deus está te dando. Deus planejou isso para você. O que Deus quer de você? Um bom caráter. Faça isso. Ande nos caminhos do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Livre-se de todo o peso que te atrapalha e corra a corrida que Deus deu para você correr. Em nome de Jesus.